Existem situações que Deus ele permite que nós venhamos passar de novo, porque nós não aprendemos a lição na primeira vez. Porque de trás de toda situação, seja ela boa ou ruim, sempre tem um ensinamento para mim e tem um ensinamento para você. Tudo que Deus ele permite na sua vida, por detrás tem um ensinamento. Pode ser a pior situação, pode ser uma circunstância a qual você não compreende, não entende, por detrás tem um objetivo divino. E que enquanto você não compreender, Deus ele vai permitir que tais situações se repitam, até que você entenda qual é o objetivo de Deus por detrás. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Em Mateus capítulo 8, narra aquela famosa passagem que Jesus acalma a tempestade. Os discípulos estavam juntamente com Jesus no barco, quando de repente veio uma tempestade, que parecia que o barco ia se afundar. Os discípulos se desesperaram, foram até Jesus, pediram: Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos morrer aqui? Jesus se levanta, vai até na ponta do barco, ordena ao vento e ao mar para que se acalme, ambos se acalmam, e os discípulos se perguntam um ao outro: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse questionamento dos discípulos, perguntando quem é este, era sinal de pessoas que ainda não tinham entendido qual era o objetivo de Deus, qual era o objetivo de Jesus em passar por aquela situação, por aquela tempestade. Porque uma vez que Jesus estava naquele barco, ele poderia ter evitado a tempestade, mas não, ele permitiu. E existia uma situação por detrás, existia um ensinamento por detrás dessa situação. E os discípulos não aprenderam. Então, qual foi o resultado disso? Em Mateus capítulo 14, os discípulos novamente enfrentaram uma outra tempestade. Tiveram que enfrentar mais uma nova tempestade, mas dessa vez eles aprenderam a lição. A diferença dessa tempestade que Mateus capítulo 14 relata com a tempestade, com a primeira tempestade em Mateus capítulo 8, é que nessa tempestade Jesus não está no barco. A primeira ele estava, nessa Jesus não estava. Jesus estava lá no monte orando. E lá do monte ele havia visto os discípulos passando por uma grande tempestade, cuja ele sabia que eles iam passar. Era a permissão de Deus. Então Jesus ele vai até o barco andando dessa vez sobre as águas. Ele vai andando sobre as águas. E os discípulos estavam apavorados e gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Eles ficaram extremamente apavorados. Jesus tratou de acalmar a tempestade mental deles primeiro, né? Aquele medo, aquele pânico, dizendo: não tema, sou eu. Uma vez que eles se acalmaram, Pedro então diz: Jesus, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Se é o Senhor, manda eu ir ter contigo andando sobre as águas. E Jesus disse para Pedro: Pedro, vem. Pedro desce do barco e vai até Jesus, mas no meio do caminho ele sente o medo, a dúvida volta, a tempestade mental começa no interior dele e ele começa a afundar. Jesus o pega pela mão e volta com ele para o barco e acalma o vento e o mar, a tempestade novamente. E agora os discípulos, após novamente enxergarem, verem Jesus acalmar uma tempestade, eles já não questionam dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Agora eles aprenderam a lição. Sabe o que eles falaram? Eles falaram assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. E aí você não se vê mais relato na Bíblia dos discípulos passarem por uma situação igual essa. Por quê? Porque aprenderam a lição. E o que eu quero passar para você no dia de hoje, nesse vídeo, é que talvez você esteja passando por uma situação que você já passou e você não está entendendo, você está se perguntando: mas o porquê que eu estou passando por isso? Você está orando talvez de uma maneira errada, pedindo para Deus te livrar. Senhor, me livra dessa situação como o Senhor me livrou da primeira vez. Só que essa não é a oração correta. Eu quero dizer para você que você deve orar, você deve pedir. Se você está passando por uma situação novamente que você já passou e está se repetindo com você, mude a sua oração, mude a sua atitude. Peça para que Deus abra os seus olhos para que você possa entender qual é o ensinamento que Ele tem para você. Peça para Deus abrir a sua mente para que você possa compreender o que Ele quer te ensinar. Os discípulos,
Jesus queria ensinar os discípulos o quê? Ele queria ensinar aos discípulos que ele realmente era o Filho de Deus e tinha autoridade. A primeira vez eles não entenderam, mas a segunda eles entenderam. E talvez Deus ele quer falar algo com você, ele quer ensinar algo exclusivamente para você e você não está entendendo, você não está compreendendo. Então a partir de hoje, mude essa oração. Em vez de pedir para ele te livrar, em vez de pedir um livramento, em vez de pedir para que Deus venha te dar forças. Não, tudo isso você deve pedir, mas muda o estilo de oração, sabe? Fala assim para ele: Senhor, abra os meus olhos, abra a minha mente, para que eu possa compreender qual é a tua vontade. Porque uma vez que você compreender qual é a vontade de Deus para você por detrás dessa situação, uma vez que você entender o porquê que Deus está permitindo isso, o que Ele quer te ensinar, o vento vai se acalmar, o mar vai se acalmar e você nunca mais vai precisar passar por essa situação novamente. Então é essa palavra que eu quero deixar para você. Se você está enfrentando situações novamente que você já passou no passado, pode ser um sinal de Deus para você, que você ainda não aprendeu a lição. Então peça para Deus abrir os seus olhos, abrir a sua mente, para que você possa compreender o que Ele tem por detrás dessa tempestade na sua vida. Abração do Luiz, fique com Deus, até o próximo vídeo, tchau!